O cão de caça da família Baskerville, Vikir Van Baskerville. Esse cão de caça dedicou a sua vida ao seu pai e à sua própria família, e foi falsamente acusado de conspirar com demônios. E o destino que ele enfrentou foi a guilhotina. Enquanto esperava a lâmina descer, ele fez um juramento. Ele jurou que caso pudesse viver de novo ele não viveria como um cão raivoso, caçando lebres. Então, o nosso protagonista acorda de um berço estranho. Ele se pergunta o que estaria acontecendo e o que houve naquele momento. Então, quando ele olha para cima, ele se pergunta que lugar era esse, enquanto escutava o choro de outras crianças que também estavam logo ao lado. O corpo dele estava tão pesado, e havia tanto barulho, aquele lá poderia ser o inferno? Então, nós vamos para a mansão da família Baskerville. Um castelo enorme que vivia em um lugar remoto. Lá dentro, várias crianças estavam chorando, e bastante mesmo. O Sr. Sherry fala que são todos vermes insignificantes. Ele é o Hugo, o patriarca da família. Logo, ele fala que não parece que nenhum deles seria útil. Pelo visto, dessa vez ele só tem lixo por lá. Mas, quando ele olha para uma criança em específico, ela chama a atenção dele. Hugo decide prestar atenção naquele garoto. Ele percebe que aquele era o menos barulhento dentre os demais. Era para levar as crianças para o berço das espadas. Então, os outros falam que fariam isso. Porém, o nosso protagonista, que era recém-nascido, estava com raiva, pois o principal culpado pela incriminação e execução era o Hugo. Ele parece estar mais jovem e agora tem certeza de que ele, Vikir Van Baskerville, voltou a ser uma criança. É sério, a vida que ele tinha antes de se tornar um cão de caça, por ter sido como filho ilegítimo da família, ele não recebeu as melhores criações. Os cães de caça precisam ser fiéis em suas obrigações, acabando com pessoas, espionagem, emboscadas, e ele teve que lidar com tudo isso, tudo para a família se tornar a melhor. O motivo da lealdade era simples, ele só queria receber o reconhecimento do Hugo e da família inteira. Os portões do mundo demoníaco foram abertos há 10 anos atrás. A longa luta contra os demônios acabou em vitória da humanidade, e a recompensa dada ao fiel que se dedicou foi o abate. O motivo pelo qual ele foi executado era porque era um cão de caça que sabia demais. Ele não quer viver mais como naquela vida de antes. O que o nosso protagonista quer é vingança, mas não há nada que ele possa fazer preso naquele corpo de recém-nascido. Mas ser transferido para o berço das espadas vai ser uma ótima oportunidade de ficar mais forte, e agora o que ele mais precisa é ser forte. Então, nós vamos para o berço das espadas, onde há várias espadas fincadas no chão. Isso era uma provação na qual os filhos da família precisam passar. As crianças são jogadas em um labirinto de espadas e têm a sua coragem testada enquanto andam em direção ao rio. O rio Estige é um lendário rio que deixa o corpo de uma criança tão resistente quanto o aço. Contudo, o número de crianças que podem se beneficiar disso era bem limitado. Na tentativa de chegar no rio primeiro, na vida anterior do protagonista, era preciso sair da barreira ao redor do berço das espadas. Foi isso que aconteceu. Ele começou a andar pelo labirinto. Ele acabou sendo ultrapassado pelos próprios irmãos. Mas, dessa vez, iria ser diferente. Ele iria avançar com tudo. E, quando chegou no rio, ele pulou de vez. A bênção do rio seria só do protagonista. A água começou a ficar vermelha. E lá estava o protagonista, dentro daquele rio. A água estava mudando o protagonista por completo. Ele tinha certeza de que teria um início numa vida diferente, que faria uma grande diferença no futuro dele. Ele precisaria contar o quanto pudesse naquele momento. Por mais que seja doloroso, ele precisa aguentar. Os homens que estavam do lado de fora falam que precisam de horário, protagonista de lá, caso contrário, ele poderia acabar sendo executado naquele momento, se passar mais tempo. Só que o Hugo começa a rir e pede para os outros de quanto tempo faria desde que ele submergiu no rio. Se passaram 7 minutos. Quem se respondeu foi o John, o mordomo da família. Hugo fala que ele poderia mesmo acabar sendo executado com 7 minutos dentro do rio. Então, ele falou para o garoto sair daquela água. O protagonista, percebendo que era a voz do Hugo, não é como se ele fosse tão fácil assim voltar lá para cima, ele disse. Então, ele puxa a água com tudo para pegar o ar, pois ele tem que se esforçar para absorver o máximo que ele puder. Mas era tarde. No final, ele acaba quase sofrendo lá embaixo. Ele preferia se acalmar, ficar calmo, resistir e ter a calma para se levantar novamente. Mas ele estava bem no fundo. Uma mão acaba puxando o protagonista. Era o Hugo, que falou que o protagonista não estava satisfeito em só mergulhar no rio, mas também acabou bebendo a água. Foi tão pouco tempo que até os dentes dele acabaram crescendo. Ele acaba perguntando qual era o nome daquela criança e o John responde que era Vikir Van Baskerville. Hugo, ao escutar esse nome, sorri e parece que um filho ganancioso nasceu na família deles naquele momento. O protagonista pensa que pode ser amado quando você quiser. Por enquanto, ele precisaria afiar as presas dele para que, em algum dia, poderia morder ou até mesmo rasgar o pescoço dele e sumir com a família Baskerville da história de uma vez por todas.
E, no nome de Vikir van Baskerville, o nosso protagonista iria fazer isso com as próprias mãos. Ele era filho ilegítimo de Hugo, seu nome, Vikir van Baskerville. Aos 8 anos de idade, ele era um gênio para o mundo, mas apenas um membro medíocre para a própria família. Aos 20 anos, ele era o principal nas missões de execução, reconhecimento e subjugação. Aos 29, ele foi restringido pelos talentos e percebeu as limitações na esgrima. Aos 30 anos, o portão ligado ao mundo demoníaco se abriu e os demônios começaram a invadir. Aos 35, ele estava aguentando passar pela Era da Destruição. Aos 39 anos, a grande guerra entre os mundos acabou com a vitória dos humanos, e aos 40, ele foi recompensado pela lealdade como cão de caça. A recompensa dele: falsas acusações, calúnias e a sentença de execução. Quando ele acordou no dia, ele ainda estava no grupo de crianças e acabou abrindo lentamente seus olhos. Aquilo era um berço na qual ele estava sentado. Então, ao acordar, isso só podia significar uma coisa, que ele conseguiu passar pelo rio. Então, ele começa a balançar na cama. Com isso, ele teria um ponto de partida muito melhor do que antes. E, nisso, uma mulher chega no local com um pequeno baú. Ela perguntou o motivo de colocar aquilo no berço do jovem mestre. Ninguém daria algo ao protagonista por ele ser filho ilegítimo da família, mas o banco começou a mandar uma aura estranha e algo que era desconhecido ao protagonista. Logo em seguida, quando ele percebeu, dentro do baú saiu uma cobra. Era a mamba sangrenta, uma espécie de cobra conhecida muito bem por ele até certo ponto. Eles colocaram uma cobra tão rara assim só para acabar com o protagonista? Não há muitas mulheres entre a família que deveriam ser chamadas de senhora, isso claramente tem algo no meio. A cobra começa a avançar para cima do protagonista. Esses estão realmente tentando acabar com o protagonista no berço. Mas, mesmo pequeno, ele segura as duas cobras na mão. Era como esperado dessa família. Ele vai ter que destruir com as próprias mãos, e assim, ele acaba apertando a cobra. O líquido vermelho se espalha pelo berço dele. No dia seguinte, várias pessoas estavam no berço do protagonista, olhando desacreditadas com o que estava acontecendo. As pessoas da casa viram uma cena aterrorizante, um bebê dormindo pacificamente, encharcado com os restos das serpentes venenosas. Todas essas babás que trabalharam naquele dia foram torturadas e executadas. O motivo? As serpentes mortas estavam em um berço e não foram descobertas. Havia apenas uma única pessoa que sabia de tudo e estava por trás daquela coisa. Assim, 8 anos se passaram e o protagonista estava na escola dele, sentado no chão. Ele aprendeu as matérias dele. O professor, então, fala para os senhores e os rapazes, pois hoje eles aprenderam a manusear espadas. O estado em que não é possível imprimir mana na espada é o de iniciantes. O estado em que conseguem gerar mana na espada, mesmo fracamente, são especialistas, e o maior é o de graduados. E, finalmente, o estado em que a aura se solidifica e é possível mudar o formato de acordo com a vontade. Aqueles que alcançam isso são chamados de mestres das espadas. O patriarca da casa, o Sr. Hugo, é um mestre na espada. O protagonista fica pensando sobre o Hugo ter se tornado mestre na espada, pois ele terá que recuperar todo o poder de antes da regressão para a cerimônia de maioridade. O professor percebe que o protagonista estava perdido em pensamentos novamente. Mas ele estava pensando que um corpo mais forte pode ter mergulhado por 7 minutos no rio e que uma mente mais clara se torna capaz de entender perfeitamente tudo. O senhor ficaria feliz em saber das conquistas do jovem mestre. O protagonista tinha 8 anos e ele ficava se perguntando quantos anos iria levar até ele acabar com o Hugo. As outras pessoas olhavam para o protagonista com os olhos vermelhos. E, depois, no intervalo, eles chamam o protagonista para conversar em um canto e lá eles acabam batendo no peito dele, chamando-o de lixo. Eles perguntam se não está tendo bastante rumores sobre o estranho filho ilegítimo e perguntam o que aconteceria caso ele tenha mergulhado 7 minutos, e ainda por cima, acabou com 2 serpentes enquanto estava no berço. O protagonista conhece bem aqueles 3. Eles foram os caras que o perseguiram depois que ele estava fugindo das falsas acusações. Também são conhecidos como a Trindade do Hugo. O irmão da esquerda era o mais velho, ele tinha 9 anos. O irmão do meio também tinha 9 anos e o irmão mais novo, que era o da direita, tinha 9 anos. Eles pediram para ele parar de inventar histórias. E falaram que não gostam do protagonista, eles vão se tornar inimigos bem irritantes daqui a 10 anos, então talvez seja melhor cuidar desses problemas com antecedência. Após isso, eles apontam uma faca para o protagonista. Eles falam que ouviram que aquele que marcou muito tempo no rio Estige ganha pele de aço e não se machuca com nada, então ele não iria acabar com a vida dele caso tentasse esfaqueá-lo. Então, eles pedem para o irmão mais novo prosseguir, e o irmão mais velho acaba falando que entende. Então, o irmão mais novo acaba tampando a boca do protagonista, dizendo que ele ficou 7 minutos no rio, então 3 minutos com a respiração tampada era o suficiente. O protagonista pensou que diziam que, quando eram crianças, eles eram mais cruéis, então era verdade. Mesmo assim, o protagonista segue o jogo deles.
Então, eles pensam que não tem como uma lenda daquelas ser real, isso depois de 1 minuto. Depois de 3 minutos, ele fala que o protagonista está aguentando bem. E, depois de 10 minutos, eles ficam assustados. Perguntaram se aquilo era sério. Só que o irmão mais velho fala que isso não era nada divertido, então era para soltar aquele garoto. Quando o mais novo tenta soltar, ele percebe que algo estava faltando em suas mãos. O que faltava era o seu dedo, que o protagonista tinha arrancado com a boca e jogado no chão. Com tudo normal, o mais velho pergunta o que ele estava fazendo naquele momento. E o protagonista responde o que estava acontecendo ali, se ele não disse que iria deixar a mão naquele momento. Só que o irmão mais velho, irmão do meio, fala que não tem medo daquele momento, mas o irmão mais novo tinha medo, sim, pois ele tinha perdido o dente. O irmão mais velho fala para se acalmar, pois depois eles vão ao sacerdote para pedir que coloquem o dedo dele. E o protagonista pergunta sobre quem disse que eles poderiam ir. Então, eles acabam avançando para cima do protagonista com a faca. E perguntam-se, caso ele tenha esquecido, que são mais velhos que ele. E, nesse momento, ele tentou enfiar a faca no protagonista. Só que algo acaba fazendo ele ficar completamente assustado. Então, o protagonista fala que acha que eles esqueceram de uma coisa. Ali é a casa da família. A idade não importa, contanto que ele tenha força e talento. E o protagonista arranca a faca da mão dele e acaba quase quebrando a mão daquele garoto. E, naquele momento, ele falou que era hora de se divertir com eles. Então, os rumores sobre aquele garoto eram verdadeiros. Antes que ele terminasse de falar, o protagonista deu um soco com tudo no rosto dele. O irmão mais velho caiu no chão. Então, o irmão do novo chama o protagonista de desgraçado e avança para cima dele. Mas era tarde demais, o protagonista já tinha dado um chute com tudo no rosto dele e fez com que caísse no chão. Então, Vikir fala para eles não sentirem medo, eles poderiam se curar, caso fossem tratados logo. Mas ele não iria deixar que o pessoal saísse daquela sala tão fácil e, nesse ritmo, eles vão acabar aleijados pelo resto da vida. Então, ele seria generoso ao ponto de deixar um dos três irem embora, era hora de decidir qual deles iria ir. Eles perguntam ao protagonista qual dos três ele iria liberar, mas ele joga a faca no chão e fala que eles iriam decidir qual iria embora. Mas ele não iria esperar muito, então era para escolher. Pois, pelo menos, um deles precisa sobreviver. Eles ficam em silêncio por um tempo. Logo depois, eles se olham com atenção imensa entre eles e ficam inquietos. O protagonista, que estava do lado de fora, fica apenas escutando aquilo, pois o tridente da família colapsou sobre si mesmo. Assim, depois de um tempo, o senhor explicava para o patriarca da família que houve um conflito com o clã Morg na mina de Rubi. O clã está dizendo que a mina fica no território deles. O patriarca fala que teria uma oportunidade de discutir isso com eles em breve. De qualquer forma, será que tem algo para falar? Era sobre a recente avaliação intermediária das crianças. O jovem mestre Vikir van Baskerville ficou em primeiro na prova de escrita. Então, o patriarca perguntou quais eram as provas práticas. Era daqui a 5 dias. Os cavaleiros guardiões das crianças partiram em uma viagem, então o castelo está vazio. Ele chamou o patriarca, pois tem uma coisa que precisa falar sobre o castelo. Recentemente, houve uma briga bem grande entre os jovens mestres. Ele perguntou quantos morreram. Assim, mais nenhum. Todos os dentes dos mais velhos trigêmeos foram danificados e a mandíbula do meio foi amassada. O mais novo teve um indicador da mão arrancado. Eles foram tratados e já se recuperaram, porém também sofreram muitos danos mentais, então eles não eram próximos. Eles duvidam que tenha sido uma briga interna, na verdade, eles brigaram com outras pessoas. A pessoa que deixou eles naquele estado foi um irmão de 1 ano mais novo do que os três. O jovem mestre que ficou em primeiro na prova de escrita, que acabou de falar, foi o jovem Vikir van Baskerville. Isso acabou deixando Hugo um pouco surpreso. Então, dos corredores daquele castelo, o protagonista se aproximava para se apresentar ao patriarca da família. Eles falam que o protagonista cresceu bastante e ele dá boa tarde para o patriarca, que fica confuso e fala que era mesmo o patriarca. Hugo comenta que ouviu dizer que o protagonista feriu os trigêmeos na classe avançada. O protagonista responde que eles receberam o que mereciam. Eles não se referiam aos danos físicos, mas ao fato de que feriu o coração deles. Desde então, passaram a comer separados e pararam de se falar. A combinação tripla deles era uma obra de arte, mas agora estão separados. O protagonista, sorrindo e em silêncio, ouve Hugo perguntar se ele acha que fez algo errado. Ele questiona o que poderia ter feito de errado, pois apenas deixou os irmãos mais velhos naquele estado. Com olhos vermelhos, o protagonista afirma que é mais forte, sendo assim, como poderia ter errado? Os irmãos vieram antes dele e bondosamente perdoaram. Mas ele pergunta como poderiam ter perdoado algo. Ele lembra-se de uma vida passada. A última filha de um clã derrotado confrontou o patriarca, já como freira, dizendo que o perdoava.
Naquela ocasião, ele respondeu que perdão é a desculpa dos fracos que não podem se vingar, algo que o protagonista repete, sorrindo, com olhos vermelhos. Hugo sorri com orgulho e diz que força é justiça, e ser fraco é pecado. Parece entender bem a família. Então, Hugo pede que John o leve ao armazém de alimentos e lhe dê o que quiser, mas sem ganância. O protagonista pergunta se pode pegar chocolate e agradece ao patriarca. Eles se viram, mas Hugo chama de filho e o incentiva a se sair bem nas próximas provas, para não perder para ninguém da família principal. O protagonista, sem se virar, faz uma expressão de ódio e diz que assim será. No armazém, mencionam que o chocolate que as jovens do clã gostam é raro e valioso. Mas o protagonista prefere sementes de cacau, pois tem um sabor forte. John pergunta se ele quer as sementes não processadas. To entrega um saco dessas sementes de cacau. As sementes são intensas, cada uma suficiente para fazer 100 litros de chocolate. O protagonista come uma e John se surpreende com isso. John pensa que o garoto está considerando as palavras do patriarca e encontra uma forma de consumir o máximo de chocolate possível no armazém. Era um garoto esperto. Perguntam se quer levar para o quarto, mas ele prefere as sementes assim mesmo. O protagonista realmente é único. Ele não queria o chocolate para comer. A utilidade das sementes seria revelada na prova prática em 5 dias. Dentro da floresta sombria, ele sorria. Quando o dia chegasse, um incidente sem precedentes abalaria a família. A família Baskerville, também conhecida como clã dos Berserkers, submete suas crianças a um rigoroso programa de educação. Elas escalam montanhas para treinamento de resistência logo após aprenderem a andar, e o descanso só ocorre em horários designados. Na hora de dormir, as crianças devem repousar ao lado de um cadáver ou criatura demoníaca para se adaptar. Quando esse período termina, elas completam 8 anos. Os jovens cães de caça passam então por avaliações extremamente difíceis. Assim, o clã Baskerville ganhou a fama de clã dos Berserkers. Hoje ocorre a avaliação prática, um teste de sobrevivência. Os jovens cães de caça se reúnem na montanha Le Rouge, infestada de criaturas demoníacas capturadas nas fronteiras. O instrutor Pavlov explica que a avaliação prática é simples. Devem sobreviver por 1 mês e caçar criaturas demoníacas fortes. Essas são as únicas instruções. Eles recebem pontos por salvar vidas, evitar ferimentos graves, eliminar outro mestre jovem, caçar criaturas demoníacas e cumprir todas as condições. Cada um recebe um broche, roubar o broche de outros vale pontos extras. Quem morrer recebe 0 pontos, e ninguém pode atingir 100 pontos. Devem lembrar os ensinamentos, baixar a guarda leva à execução. Pavlov avisa que devem permanecer na área designada para evitar zonas não exploradas e perigosas. Os cavaleiros guardiões irão pontuar secretamente durante o teste. Rumores dizem que o protagonista derrotou 2 serpentes dormindo. Também dizem que ele tirou nota máxima na prova teórica. Agora é hora de provar seu valor na prática. O protagonista já conhece bem a montanha, embora faça tempo que não vá lá. Os 3 gêmeos ao lado desviam o olhar dele. O professor anuncia que o sino indicará o início da avaliação. Ele deseja sucesso a todos, e o sino toca. Todos somem rapidamente, alguns mestres já iniciam suas tarefas. O protagonista busca uma posição vantajosa, como encontrou no exame passado. Como não há regra de sobrevivência solitária, 2 seguem o protagonista para roubar seus pontos. Os 3 gêmeos discutem sobre garantir a área, mas logo decidem agir de forma independente. Um instrutor questiona se já começou. A avaliação não incentiva execuções, mas também não as proíbe. A dedução de pontos faz com que evitem ao máximo matar outros diretamente. Outro instrutor comenta que os cavaleiros guardiões evitarão execuções excessivas. Muitos observam o protagonista. Um deles nota que ele se aproxima de uma área inexplorada, questionando até onde ele pretende ir. Obviamente, ele é um gênio que tem mostrado excelentes habilidades desde a infância e estava ansioso para ver o que ele mostraria a partir de agora. O protagonista se pergunta se era por ali enquanto vê uma árvore enorme. Então, logo ele fica cutucando o chão, pois parece ser macio o suficiente. E agora que já decidiu onde vai ficar por enquanto, ele estava na hora de curtir as férias dele. O guarda fica confuso ao perceber que o protagonista estava apenas curtindo um momento. Então, ele pegou algumas lenhas para fazer suas fogueiras. Enquanto isso, os outros já estavam lutando entre si. O protagonista, então, estava fazendo e caçando sua comida. Enquanto isso, os gêmeos estavam lutando contra ursos gigantes. O protagonista fez uma casinha para descansar. E o guarda já estava cansado de ver o protagonista desse jeito. Tudo o que ele tem feito a partir de agora é dormir, cavar buracos por vários dias, e além disso, ele só caça comida e reúne lenha. Ele só planeja ficar escondido e passar o tempo nesse momento. E se os rumores dele ser gênio foram falsos, então provavelmente não vai ter motivos para vigiá-lo, já que ele só vai se esconder. Então, o protagonista, que estava quieto, finalmente percebe que o guarda, que estava seguindo ele, finalmente saiu do local.
Se acampar é um pouco nostálgico e as comidas estavam por lá, porém o protagonista acaba se lembrando de uma memória, onde uma pessoa fala que os grãos de cacau são a melhor coisa para remover o cheiro da carne, especialmente grãos sangrentos bem concentrados. Então, era isso que ele fazia para remover o cheiro da carne. Ele joga um pouco das sementes lá dentro. E assim, o obstáculo se foi e os preparativos já estavam prontos. Está na hora de começar a caçada de uma vez por todas. Naquele buraco, ele fez várias e várias armadilhas. Então, alguns dias depois, o protagonista foi para dentro da área que não é explorável. Além dali, era uma área que não foi explorada ainda. Contudo, aquelas partes são basicamente o jardim de quando ele era um batedor. O cheiro forte que gruda no olfato, as raízes mortas e queimadas, tem o habitat natural que era por ali. O protagonista, andando, acaba escutando alguns barulhos. Havia um excremento que estava sendo queimado por ali. Tem apenas uma criatura que queria estar no excremento. O protagonista estava cansado deles durante os dias de batedor, mas vendo-um agora, era bem satisfatório. Era um cachorro do inferno, um bicho enorme e que pega fogo. O cachorro acaba rugindo para o protagonista e soltando fogo de suas bocas. Ele é um cão que carrega o inferno em sua boca, como um ser que traz desastres, aqueles que encontram uma única mordida que poderia causar a morte. As criaturas demoníacas que consomem os olhos internos do fogo são esses. Na vida passada do protagonista, ele só consegue enfrentar um desses com apenas 18 anos, então é claro que uma batalha direta seria demais para o atual dele, de 8 anos. Contudo, ele conhece o método que permitiria a uma criança derrotar um cão infernal. Os dois avançam um para cima do outro. A primeira fraqueza desses cachorros o protagonista conhecia muito bem. Ele dizia por baixo do ataque do cão infernal, pois eles só podem se mover em linha reta e têm dificuldade de acompanhar o movimento curvilíneo. Após isso, o cachorro fica confuso. E haver mais uma fraqueza do cachorro infernal, ele tira um potinho de água do seu bolso. E sim, o protagonista fala que, por algum motivo, eles não podem passar pela água, mesmo com pouca quantidade. Então, ele esparrama a água pelo chão. O cachorro acaba desacelerando e seguindo em frente ao protagonista, pois é que ele iria se aproximar, explorando a fraqueza tal do tipo de cão. Ele avança para cima do protagonista e, quando abre a boca, sai para correr. Mas o protagonista instala seu dedo. E sim, ele desvia do ataque. O cão fica raivoso e confuso com o que teria acontecido. Logo em seguida, ele acaba caindo no chão, pois esse chocolate era venenoso para esse tipo de monstro. Um grão sangrento, capaz de gerar 100 litros de chocolate, tem um efeito absurdo nesse tipo de monstro. E parece que esse tipo de monstro não consegue derrotar um mero chocolate. O lugar mais afetado deve ser o estômago e a cabeça, mas ele é protegido por costelas muito duras. O local que é preciso alvejar é um local que foi enfraquecido e que não está protegido. São os rins. O protagonista fica com sua espada, contudo, e o monstro grita. Logo em seguida, ele retira a sua espada. O corte estava aberto, e logo começa a sair uma fumaça daquele corte. Matar uma criatura demoníaca dá ao seu corpo experiência ou karma, que faz com que ele fique mais forte. A espada até mesmo parecia mais leve, nesse ritmo, conseguiria recuperar a força que tinha antes de se tornar um adulto. Ele estaria até mesmo imaginando a expressão na cara do Hugo quando começar a descobrir que uma criança de 8 anos, que eu sou, é uma criatura demoníaca com um nível de perigo B+. Isso deve dar o primeiro lugar na prova prática, e já escolheu a recompensa que vai pedir. Algo com o que ele só poderia sonhar na vida passada, pois vai anabolizar o objeto que ninguém dessa área conhece. O verdadeiro valor é o livro. Ele fica se perguntando se deve cortar a cabeça dele ou algo do tipo. Enquanto isso, outros monstros vão se aproximando do protagonista. Ele percebe tudo isso e acaba olhando para trás, meio confuso com o que estava ali. Ao olhar, ele percebe que haviam mais, 2 que haviam se aproximado. E parece que vieram atraídos pelos gritos do outro. Então era hora de tentar vingar o amiguinho deles. Eram 4 cães que estavam em volta dele. Porém, ele acabou cortando a cabeça do outro. Era um gesto tocante. Ele nem mesmo queria caçar um, então agora tem vários. Os cães são movidos por um olhar que havia logo atrás deles, que acabaram assustando. O protagonista ficou confuso com o que tinha acontecido. Eles estão ficando com medo de uma tensão assassina emitida por uma mera criança de 8 anos. Normalmente, cães infernais prefeririam ser executados do que se submeter. A menos que uma coisa aconteça. Quando o protagonista olha para trás, ele percebe que haviam mais alguns monstros atrás dele. 3 mandíbulas enormes, que soltam fumaças roxas. Era um cérebro, um cão de 3 cabeças. Esse tipo de monstro é uma criatura com um nível de perigo muito alto, porque uma criatura que deveria estar no 7º nível está no 1º. A criatura ainda estava sangrando. Segura que olhou melhor, ele tem feridas de flechas por todo o corpo. Alguém estava tentando caçar esse monstro. Pensando melhor, do outro lado da montanha está uma área de tribo dos bárbaros. Se ele foi seguido por aqueles bárbaros, aquela era uma oportunidade única.
uma criatura de nível alto que, se sofreu feridas fatais, precisava derrotá-la. Mesmo que tenha que usar todas as cartas. Ele estava escondendo as habilidades da família dele, a maestria de espada que o garoto atingiria, mesmo de um mestre como a estreia dele na terceira presa. Ele chegaria ao nível dos outros cães de caça, que só alcançariam na vida adulta. Então, eu posso apontar sua espada. Ele avança com tudo para cima do Cerberus e acaba atacando uma das cabeças. A outra acaba tentando atacar o protagonista, mas é contra-atacada. Ele pode conseguir, pois tem certeza de que pode derrotar um cérebro ferido. Na vida passada do protagonista, durante a guerra contra os demônios, a esgrima dele foi poluída ao ponto de que não perfumaria movimentos desnecessários para acabar com alguém. Além disso, ele tinha um corpo que foi fortalecido pelo rio. As armas que ele tinha eram mais do que suficientes para danificar o Cerberus ferido. Porém, uma das cabeças acaba rosnando muito. Na verdade, não, o protagonista pensava. Ele pensava que poderia causar dano, mas, com um ataque à sua espada quebrada, houve um movimento de descuido, pois deu ao cachorro uma abertura para usar as garras dele. O que é ser tão cheio, o protagonista? E o jogou para muito longe. Rapidamente, ele bateu em uma árvore e gritou. E sim, parecia estar inconsciente. O protagonista caiu no chão. Logo abriu o seu olho e se atentou ao que estava acontecendo. Perdeu a consciência por um breve momento por ter tomado um ataque logo de frente. O braço esquerdo dele está doendo muito. Ele se pergunta se foi rasgado. A pele de aço do protagonista havia sido ferida, algo que até então era desconhecido por ele. É algo que não poderia acontecer. Mesmo que o cérebro esteja ferido, como é que as feridas deles foram leves? Será que é por conta do efeito do rio? O protagonista agradece ao rio e acaba desviando do ataque. Ele ficou ferido. Então vai ser difícil sobreviver a um segundo ataque. Era uma situação muito difícil. Mas mesmo que uma situação como essa, um caçador veterano sempre procura a melhor forma de agir. A melhor coisa que ele poderia fazer agora, contar com ele. Usar Blues acabou olhando para o protagonista e, assim, ele acaba fazendo a 36ª estratégia, que era recuar. Se não fosse pela ferida que ele recebeu, já teria sido pego e rasgado em 1000 pedaços. Agora ele precisava agradecer aos bárbaros da montanha. Do outro lado daquela cerca de metal fica a parte externa do perímetro, onde o protagonista tinha que ir para voltar. Se ele conseguir ter sucesso e chegar naquele local que preparou antes, seria muito bom, mas, caso contrário, estará acabado para ele. O Zé e a Blues avançaram com tudo. E o protagonista correu o mais rápido que podia. Após passar por aquele lugar, ele acabou perguntando onde era. Ele tinha certeza de que estava por perto. Depois disso, ele achou uma das armadilhas que ele fez. E assim correu. Era necessário só mais um pouco de tempo. O cérebro estava só atrás dele, mas ele correu mesmo assim, antes que fosse tarde demais. Ele preparou os seus pés e pulou, dando um mortal de costas. Logo em seguida, ele percebeu que a mandíbula daquele cão estava logo na frente dele, mas acabou pisando na armadilha e, assim, o cão afundou e ficou paralisado. O protagonista, após cair no chão, olhou para trás com tudo e deu boas-vindas ao berço das espadas para aquele monstro que foi perfurado por várias e várias espadas. Que iria imaginar que a armadilha que preparou para usar contra as hordas desses cães seria útil para pegar esse tipo de monstro também. Assim como os outros, ele também é um monstro tipo cão. O extrato de grão sangrento que espalhou no topo das danças deve ser como um veneno para ele também, e é isso. A última cabeça que sobrou ficou raivosa demais. E, sendo uma criatura única de nível alto, ainda poderia estar de pé. O protagonista prepara um lance e acaba jogando com tudo. Faço força extraordinária. Acabou avançando muito rápido para cima daquele monstro, que abre a boca para tentar contrabalançar aquele lance. Logo em seguida, o protagonista começa a contar sobre 1 e 2. Logo em seguida, 3 e 4. Vou sair para os que conseguiram fugir daquela armadilha e lentamente começaram a andar. 5 e 6. Ele abriu a boca para soltar um poder. 7 já era tarde. O monstro tremia e o veneno já tinha afetado ele. O protagonista já começou a ficar mais quieto. Eram exatamente 7 passos. Os rumores eram verdadeiros. A lança de madeira que ele arremessou era um pouco diferente das outras. É difícil andar de 7 passos depois de morder uma lança embebida com veneno de mamba. Foi bom ele ter conseguido aquilo quando era mais jovem. Agora estaria sentindo energia. Parece que todas as 3 cabeças finalmente já não estavam mais ali. Lindo, mas eu vi uma pergunta que ele provavelmente não conseguiria responder sobre como levaria um monstro desse tamanho com ele. A causa da morte dele vai ser clara, então talvez os cavaleiros que viram a lança iriam testemunhar a favor. Antes disso, tem uma coisa que ele necessita fazer, pois esse era um monstro guardião que tem hábito de proteger o território. Com certeza tem uma masmorra por perto. Masmorra é um espaço estranho que guarda tesouros, também pode ser habitado por outras criaturas muito mais poderosas. Agora que o guardião desapareceu, as chances da masmorra estar vazia são altas,
e, se cobrir com o cheiro do monstro que acabou de caçar, deveria conseguir acabar com os outros. A terra seca, as folhas podres, as raízes, as pegadas e a babá que ele deixou para trás, ele ia seguir os rastros de volta para o lar dele. E, fazendo isso, o protagonista começou a andar. Rapidamente, ele encontrou a masmorra. Diz ele que se lembra de ter lido na vida passada que ela só teria sido descoberta dali a 10 anos, mas o interior estava vazio. Porém, agora é totalmente diferente, coberta com cheiro de corrupção, consegue sentir a mana e teria certeza de que ela não foi concluída ainda. A luz não vai até lá no fundo, parece que é mais fundo do que ele mesmo pensou. Isso acabou animando o protagonista, que estava muito animado e ansioso para descobrir os tesouros que o esperavam. Ele começou a andar em meio a todo aquele caos. Havia veias de minerais de rubi naquela área, deve ser conectado com a montanha presa vermelha, um ramo da montanha. Então, no final, ele consegue ver uma luz enorme, deve ser parte de dentro da masmorra. Ele começa a se aproximar, e a luz vai ficando cada vez mais densa. Então, ele entra em uma sala muito diferente do resto em que estava. Logo na frente, havia um pilar com uma joia gigante. Estava claro demais dentro da masmorra, deve ser uma engenharia que libera luz, absorvendo mana e enviando para o rubi. Mas havia algo estranho que ele estava percebendo logo abaixo do protagonista. Havia um esqueleto, alguém estava lá antes dele. Havia anotações onde também tinham machucados por todos os ossos, como se tivesse sido atacado por uma faca que foi balançada descontroladamente. Bem, passou muito tempo desde que aquele esqueleto estava ali. Havia uma nota que o protagonista estava vendo. Então, na nota, dizia que o nome daquela pessoa não importa e pode ser qualquer coisa, mas iria se chamar de Caim. Ele não vê motivos para manchar aquele puro papel branco com um nome real. A caligrafia havia sido passada pelo clã por gerações e significa que aquele cara também fazia parte da família. Na carta, continuava dizendo que ele estava descrevendo isso porque deseja que as pessoas que vierem depois dele não cometam o mesmo erro. As lendas da família dizem que aquele lugar é uma masmorra ancestral, e o irmão mais novo, Abel, decidiu ir até ele. Eles superaram inúmeros julgamentos enquanto atacavam aquela masmorra. Eles até mesmo acabaram com as miríades dos monstros e chegaram até a Câmara de Pedra. Mas havia um enigma final dali da frente, e aquele enigma prendeu-os por muito tempo, por um total de 3 anos seguidos. O protagonista pensa que eles devem ter desejado os tesouros que estavam lá dentro intensamente, e se é chamado de enigma final, deve estar em algum lugar dentro da câmara. Ou será que era aquela pedra enorme que estava ali na frente? O que entrou era um, mas dentro se tornaram 2, porém, apenas um deles poderia sair. Era o que estava escrito na pedra. Com aquele enigma sombrio entre o irmão mais novo e ele, eles poderiam ficar ali por muito tempo ainda. Então, os dois chegaram a uma única conclusão. Eles, gêmeos, quando concebidos no útero da mãe, eram um, mas com o tempo se tornaram 2. E, por isso, para deixar aquela masmorra com o que desejavam, teriam que se tornar um. Isso significa apenas uma coisa. Então as espadas se balançaram. E sim, os dois se olharam, aquilo significava que apenas um deles deveria sair. Então, eles lutaram até o fim. No final, depois de uma longa e intensa batalha, ele acabou executando o irmão dele. Agora, apenas uma pessoa apareceu na Câmara de Pedra. Mas, mesmo depois disso, nada mudou dentro da Câmara. Os dois definitivamente se tornaram um, porém ainda não obtiveram nada, e o irmão mais novo foi executado. Depois de uma eternidade de arrependimento, decidiu deixar aquele lugar. Se houvesse descendentes corajosos que viessem até ali, queria dizer uma coisa apenas. Era para sair daquele lugar imediatamente. A única coisa que acontece é deixar as pessoas loucas com a ganância, mas não há nada a ganhar naquela caverna. Basicamente falando, mesmo que eles tenham chegado naquele lugar, depois de superar tudo, não houve nenhuma recompensa. Mas, mesmo que o protagonista não tenha um irmão gêmeo, mesmo que ele não seja o gêmeo, o enigma foi dado. Mesmo assim, isso significa que Caim e Abel interpretaram o enigma de forma errada. O que entrou era um, mas dentro se tornaram 2, porém, apenas um deles poderia sair. O que isso significa? O protagonista deveria pensar em uma masmorra que não pode ser atacada, ainda não existe. Mas, logo naquele lugar, o protagonista havia percebido alguma coisa. Não havia chance do que estava na cabeça dele ser verdade. Mas ele queria tentar mesmo assim. Caim e Abel eram irmãos bem azarados. Porque eram os dois, eles ficaram presos em seus preconceitos e foram incapazes de resolver o enigma inteiro. A escuridão do túnel contrasta com a luz da câmara daquela pedra. A resposta para aquele enigma era a própria masmorra. Quando entram, é apenas um com a escuridão, mas, no momento em que alcançam a luz da câmara de pedra, eles se tornam 2 por conta da luz. Então, se tudo se tornar escuro novamente, o estágio final da câmara de pedra seria desbloqueado. Então, o protagonista quebra com tudo a pedra que estava no centro. A resposta que o protagonista estava ali era a sombra dele.
A pedra quebrada começa a mandar uma luz escura. E logo se evita a câmara inteira, criando escadas. Aquilo acabou animando o protagonista, foi por isso que os irmãos se atacaram. Logo na frente, havia uma relíquia, algo desconhecido. Uma espada. Apenas a linhagem da família poderia desbancar a Beelzebub. A relíquia que poderia ser encontrada ali era a espada mais bela conhecida. O protagonista se lembra de ter visto uma ilustração em um livro de mitologia durante a juventude, na vida passada. Era a mosca da gula, Beelzebub. Nos mitos ancestrais e demônios sem precedentes que invadiram um continente, haviam 7 calamidades, as constelações demoníacas. Para conseguir parar as 7 calamidades, cada um dos líderes dos 7 clãs entrou em um campo de batalha e enfrentou as constelações. Naquela época, aquele que era o líder da família em que o protagonista está enfrentou a mosca da gula. E assim, os restos subjugados desse demônio foram selados no território, a energia disparou e causou que os monstros se reunissem. Ou, pelo menos, foi assim que a lenda diz. Contudo, aquela lenda, na verdade, era real e, no futuro, aquela espada cairia nas mãos dos demônios e traria morte para incontáveis humanos no campo de batalha. Porém, nessa vida, isso não iria acontecer, afinal, ela seria do protagonista agora, e ele acaba segurando o cabo da espada para retirá-la daquela pedra. Ele faz esforço suficiente para tentar, porém, o poder parece apenas pegar a vida dele. Até que marcas começam a surgir em suas mãos. E, depois de um tempo, tudo aquilo para. Logo depois, a espada acaba saindo das costas da mão. Era uma espada feita dos restos de uma constelação maníaca. Obter essa espada era algo bem inesperado. Ele acaba de se perguntar o quão mais forte poderia se tornar. Naquela vida, ele estaria ansioso para ver. Bem, agora o protagonista percebe que já não tinha mais nada para fazer, então vai embora. Só que, na verdade, ele sente algo pulsando em seu peito. E assim, ele se ajoelhou, se perguntando o que era isso. Poderia ser fome, tontura ou até pior do que isso. Na verdade, o que estava causando tudo aquilo no protagonista era a espada que estava mandando pegar algo para ela comer. O protagonista começa a sair daquele lugar. Aquele apetite monstruoso faz o estômago dele parecer que está sendo rasgado. O olfato estava mais sensível do que o normal por conta da fome. Tem algo com um cheiro muito delicioso. Esse algo acaba chamando a atenção da espada, que começa a nascer do nada e apontar para um lugar. Estaria guiando o protagonista para um lugar que tem algo para ela comer? Na verdade, a espada estava apontando para o cadáver do cão infernal que o protagonista tinha acabado antes. E a espada entra com tudo no cadáver e começa a tomar o sangue. O sangue estava sendo absorvido, fazendo parecer com que o estômago parecesse encher também. Então, ele acha que a espada passou muito tempo sem comer algo. Não tem como as árvores secas e as terras mortas do monte também terem sido causadas pela fome absurda da espada. Então, quanta comida teria que dar para aquele lugar? A espada, então, se retira e logo aparecem 3 espaços nos quais o protagonista teria que preencher. O primeiro espaço estava com a hemorragia do cão infernal, e os outros 2 estavam vazios. Parece ser uma habilidade única da espada. A mosca gulosa era sabida por ter a capacidade de tomar as habilidades dos oponentes para si mesma. Ela poderia praticamente absorver um número infinito de habilidades, mas acha que 3 é o máximo de habilidades que poderia absorver, já que cada um deles era cadáver. A hemorragia do cão infernal é uma habilidade que faz até o menor dos arranhões espalhar uma quantidade absurda. Espera-se que o protagonista possa roubar essa habilidade. Ele acaba olhando de novo para Confernal. Isso acaba ativando a espada, que começa a ficar absurdamente forte. O protagonista fala que ela não pode comer tudo, vai ser difícil se explicar caso ache esse cadáver que esteja muito danificado. Ele acaba olhando de volta e a espada começa a tomar uma ação, mas o protagonista dá um tapa com tudo nela e fala para não fazer isso. A espada começa a chorar e fala que no primeiro espaço tem o incinerar do Cerberus, no segundo espaço era a hemorragia do cão infernal, e no terceiro, a regeneração acelerada do rato. Ele fica observando a aceleração, mas ela também comeu o cadáver do rato escondido embaixo do cachorro. Deve ter conseguido a habilidade incinerar do Cerberus, e isso foi incrível, se levar em consideração que é uma das piores mortes, a de ser queimado vivo. Bem, ele já terminou de preparar a criatura demoníaca para a prova prática, então, agora ele poderia relaxar pelo resto do dia. Logo depois, os jovens cães de caça da família retornaram depois de terminar a prova prática. A avaliação logo em seguida. Os cadáveres das criaturas demoníacas que os jovens de cães de caça haviam pegado foram transformados em escudos, espadas, colares, etc. Um dos cadáveres trazidos por uma das crianças chocou todos da família que estavam presentes. Hugo acaba perguntando quem pegou aquele tipo de coisa. Era o jovem mestre de 8 anos que já foi falado mais cedo. Acidentalmente, ele entrou na área inexplorada durante o exame e caçou um Cerberus, um monstro poderoso. O patriarca pergunta se ele está falando do mesmo Cerberus, que é uma criatura demoníaca de alto nível que os cavaleiros guardiões têm dificuldade de enfrentar. Era exatamente isso. Então,
ele acaba perguntando o que teria acontecido com o Cerberus e o que tem nele de registro, mas não havia nada. Ele tentou perguntar ao jovem mestre e acabou voltando ao dormitório, dizendo que estava cansado. Aquele pirralho era muito esperto. Bem, Hugo sabia que conhecimento é poder e poder representa o próprio valor. Mas, para John, para ser sincero, ele ficou extremamente surpreso ao pensar que um talento como esse surgiu de uma família que não é deles. Hugo fala que não é reconhecido, ele é diferente dos antigos patriarcas. Eles não ligam para as linhagens para criar os cães de caça. Não ligam se eles são filhos de algum nobre. Estava dizendo que os fracos podem criar linhagens boas. Era isso que ele estava dizendo. John se pergunta se Hugo estaria falando do segundo filho que estaria treinando em isolamento. Então, ele pede desculpas. Mas estava tudo bem. Porém, era necessário fazer alguma coisa para melhorar o humor dele. Ele ia chamar o jovem mestre para explicar a situação. Com o protagonista na sala, depois de um tempo, Hugo fala que ficou sabendo que ele acabou com o Cerberus durante a prova prática e pergunta como fez para matá-lo. Ele fala que deu chocolate para ele comer e acabou executando aquele bicho. Hugo pergunta como foi isso, mas é que chocolate é praticamente um veneno letal para criaturas desse tipo. Então, era por isso que ele tinha pedido esse chocolate, e era exato. Também ficou sabendo que o protagonista não respondeu quando perguntou sobre os detalhes da caçada. Será que o protagonista não respondeu às perguntas? Ele simplesmente responde que John não é o mestre dele, então não há motivos para explicar a caçada. Hugo acaba perguntando quem é o mestre do protagonista e como ele é desse clã. O patriarca é o mestre dele. Quem mais seria? Hugo fala que ele aprendeu direito e, como recompensa, o cadáver da criatura que capturou seria inteiramente dele. E por ter ficado em primeiro lugar na prova prática, iria dar um desejo. Ele estava esperando por isso e agora poderia pegar tudo o que sempre quis. O que o protagonista estava desejando há muito tempo era entrar na biblioteca dos 10.000 livros. A biblioteca dos 10.000 livros era uma enorme biblioteca localizada nas partes mais profundas do castelo principal. A biblioteca é um dos maiores impérios. Hugo acaba ficando sério e pergunta se ele sabe que só o patriarca, o vice-patriarca e os membros da casa principal podem entrar lá. Então, o protagonista fala que, se é algo que não é permitido, ele iria desistir. A única escolha que ele tem é entrar escondido. Mas Hugo fala que ele pode entrar, sim. Nas partes mais profundas da biblioteca, queria que ele lesse a esgrima da família, a sexta presa, que fica localizada na área restrita. Ou seja, Hugo estaria permitindo que uma criança ilegítima leia a sexta presa. Nunca houve um caso em que uma criança legítima com esse nome tenha lido além da quarta presa. Não era necessário ficar nervoso, no fim das contas, é só a sexta presa. Atualmente, Hugo estaria na sétima e, na vida passada, ele já teria conseguido chegar na nona. Então, não havia se esquecido do escárnio que recebeu sendo filho legítimo. Naquela vida, o protagonista queria superar Hugo, porque conseguiria a escritura da esgrima, que contém as verdadeiras essências puras da família. E ele só foi descoberto no futuro na vida passada, escrita pelo primeiro patriarca. E quem será que daria essa estrutura de esgrima? Era Hugo, pois entregará tudo nas mãos do protagonista. Ele estaria também ansioso pelo futuro dele e daria boa sorte a ele. O protagonista agradece, faria o melhor para atender às expectativas dele. Mas, na verdade, ele nem saberá o verdadeiro valor do que estaria entregando. Quando ele chega lá, o protagonista percebe que haviam 2 guardas na frente da biblioteca. Ele dá um passo à frente. E na biblioteca de 10.000 livros, essa era a primeira vez que pessoalmente estaria vendo aquele lugar. Então, ele começa a passar pela esgrima do corte incisivo, a esgrima de esmagar molares, a esgrima de esfaquear caninos, esgrima abissal do empalhamento duplo. No clã inteiro, não importa quanto de mana um filho ilegítimo tenha, eles não são permitidos aprender a esgrima acima da presa atrativa. É uma regra dentro do clã. Porém, logo na frente, havia um livro que estava completamente acorrentado. E pensar que o Hugo iria sugerir uma esgrima de sexta presa para ele. Nunca sonharia que isso aconteceria, nem mesmo em 1 milhão de anos na vida passada. Bem, o protagonista tem a certeza de que o Hugo só deixou porque pensou que seria impossível para uma criança de 8 anos memorizar tudo em apenas um dia. Mas, antes da vida de regressão, ele estudou as teorias das técnicas de esgrima da Primeira até a Quarta Guerra como louco, então chegou ao ponto de que ele faria a mesma coisa. A esgrima da família, cada nível é definido por garras, então, o nível 1 é uma garra, o nível 2 são 2, e é caracterizado pela aura carmesim das lâminas quando você expõe as garras. O protagonista não se importa com a Sexta Guerra, ele tem um objetivo diferente hoje. O que ele queria era um nível ainda maior. Os guardas acabam perguntando ao protagonista se ele já vai, pois ele estava saindo naquele momento. Eles falam que as escrituras de esgrima estão lá atrás, e se estiver saindo para pegar algo que esqueceu, eles buscam para o protagonista. Mas ele fala que já acabou. Eles falam que ele pode ler mais antes de ir, mas ele pretendia só dar uma lida por cima de algumas outras escrituras antes de sair, então pode ignorar.
Ele segue com o trabalho. Eles perguntam a si mesmo se não era para ter algo além das estruturas variadas e misturadas por ali. Se ele fosse o protagonista, estaria lendo as que mais estão por dentro. Talvez ele não saiba o valor disso só por ser novo, ou o protagonista fala para pensar o que quiserem. Afinal de contas, não tem como eles saberem que, entre essas estruturas misturadas e empoeiradas, tem um tesouro escondido. O protagonista acaba passando pelos lados, vasculhando o que poderia ter, até perceber que havia um livro meio estranho naquele momento. Era a presa atrativa, o que ele queria encontrar. Ele tem certeza de que é aquele livro que ele estava procurando. Uma escritura básica para a Primeira Guerra que nem mesmo uma criança do clã lê, apenas páginas do meio estão todas cortadas. Não é surpresa que seja classificada como uma escritora qualquer. Mas ele saberia o valor verdadeiro daquele livro. Antes da regressão, o protagonista, a unidade de caça dele encontrou uma relíquia estranha dentro da masmorra, na fronteira entre a montanha. Era um pedaço de uma escritura de esgrima, uma única página arrancada e solta. Essa única página de uma escrita, contendo a caligrafia da família. E percebendo algo errado nisso, Hugo mandou procurar em todos os 10.000 livros da biblioteca para encontrar. Aquele livro era a escritura de esgrima conhecida como presa atrativa. Essa escritura, escrita pessoalmente por um antigo familiar, detalha o motivo de atingir a 10ª presa. Consumido pela ideia da 10ª presa, Hugo enviou os cães de caça para encontrar as 6 páginas que voltaram. Depois, descobriram que as páginas restantes estavam escondidas em cada um dos 7 grandes clãs. O Hugo declarou guerra a todos, enviando os cães de caça. E, depois de um número de sacrifícios, eles conseguiram oferecer todas as páginas que faltavam para o Hugo. Como recompensa, você já sabe. Eles falaram que era um bom trabalho. Para o protagonista, aquilo era uma vida inútil e, graças a isso, ele conseguiu superar a 7ª presa, depois de utilizar o sangue e o corpo dos cães como combustível. Porém, dessa vez, nada disso aconteceu. Os cães de caça recuperaram todas as páginas e quem faria isso seria o protagonista. Ele se lembra do conteúdo de todas as páginas perdidas, razão pela qual nunca foi capaz de ir até a 4ª página. O primeiro passo da 10ª presa é similar, em exceção à primeira, a partir do momento em que você demonstra a agressão. Quando desembainhar uma espada, todos os caminhos terminam. Era claro, mas assim que se coloca as páginas perdidas de volta no local, o conteúdo que parece uma fantasia pretensiosa se transforma em um quebra-cabeça que se transforma em uma pintura incrível. Antes da regressão do protagonista, ele estava em um nível da 4ª presa e era graduado em alto ranking de aura. Ele vai ficar tão forte quanto estava na vida passada. Então, à noite, passou. E chegou amanhã. O protagonista continuava lendo o livro. Então, ele fala que aquilo deve ser o suficiente. Ele focou o dia inteiro, mas, graças a isso, memorizou o livro inteiro a ponto de conseguir falar ele de trás para frente. O protagonista não sente a presença dos guardiões. Ele poderia ser incapaz de liberar as 10 presas como um corpo de uma criança, mas talvez seja capaz de alcançar a 5ª presa agora, algo que nunca conseguiu nem na vida passada. Ele se olha de frente com uma criatura que não existiria na vida real. Logo, o seu braço viraria uma espada. Ele cortaria essa pessoa ao meio e essa era a primeira presa. Na segunda presa, ele dá vários ataques consecutivos. Assim, ele passou pela terceira, pela quarta. E, quando menos percebeu, antes de regredir, ele teve uma vida ruim. Conseguiu obter o maior ranking de aura com muito trabalho duro, mas a casa principal desprezava porque ele era incapaz de aprender esgrima. O único motivo pelo qual nunca conseguiu alcançar esse momento era por ser um filho ilegítimo. Mas ele não viveria uma vida dessas de novo. Então, ele conseguiu seguir em frente. Ainda assim, passou para aquele homem. E assim alguém apareceu na frente dele. E ele cortou várias e várias vezes com o seu braço. E essa pessoa explodiu em fumaça. Depois de tudo isso, o protagonista parou de treinar. Não estava completo, mas ele acabou conseguindo liberar a 5ª presa. Ele acabou se sentindo muito feliz com isso. Era um sentimento quente que animou o coração dele, fazendo-o engasgar. Ele queria chorar de felicidade por ter alcançado a 5ª presa. Mas não havia nenhuma espada preta por ali. Em toda a história da família, essa era a primeira vez que as presas de um cão de caça estavam crescendo tão rápido, estavam mirando na garganta do mestre. Então, no final das contas, ele conseguiu desenhar a 5ª presa e, se pudesse aumentar a mana agora, iria conseguir chegar no ponto onde estava antes de voltar à vida. O buraco da mana dele está crescendo constantemente e também estaria crescendo por uma dimensão inteira, através desse esclarecimento. Dessa vez, esse fluxo de ar é líquido e é uma marca de um graduado. Parece que subiu de expert de espadachim do nível mais alto para o graduado do ranking inferior. Um espadachim graduado está em um nível totalmente diferente de um expert. Como uma aura gasosa que toma forma líquida, sua densidade aumenta.
Ele também obteve uma esgrima melhor do que a que usava antigamente, uma que não é só para a quinta forma, mas que poderia chegar até a 10ª presa, uma que tem um potencial infinito. Um canino de escolar que aprendeu antes permitiria a ele ficar mais forte e mais rápido, mas os limites do seu crescimento eram claros. Comparado a isso, a presa atrativa é a esgrima perfeita que une o ataque à defesa e não tem limite de crescimento. Se o protagonista se concentrar, vai conseguir até mesmo enfrentar um graduado do nível intermediário e vai ter a chance de 100% de sucesso se for uma subjugação, 50% se for ataque. O problema é quanto ele deveria relevar ao Hugo. A quantidade de força que ele releva não pode ser de massa, ele tem que colocar o suficiente da expectativa dele para não poder continuar usufruindo dos benefícios. Então, ele acaba queimando com a luz aquele livro. Então, ele começa a rir. Pois comeu sua chance do Hugo e os seus cães de caça chegarem à 10ª presa, acabou tirando ele, na verdade. Mas os dois guardas chegam perguntando que cheiro era aquele. E, após ver o que o protagonista estava fazendo, eles perguntam o que aconteceu. Ele pede desculpas, mas é porque ele deixou o livro com o vidro magnificente nele. E ele precisa relatar isso ao mordomo, mas os guardas não deixam. Pois, na verdade, a culpa é deles por não estarem cuidando muito bem dele. Era um alívio que só livros comuns queimaram. Os cavaleiros não estão ocupados com o conflito da família pela mina de rubi, não devem estar com tempo para prestar atenção em todos esses problemas. Talvez, na verdade, seja melhor considerar que isso nunca aconteceu. Se o jovem mestre puder fazer vista grossa, tudo bem. Então, era hora de manter isso em segredo entre eles. Ele deve estar preocupado, então o protagonista pede desculpas por tomar o tempo deles. Eles falam que tá tudo bem e que o jovem mestre é uma boa pessoa e levou em consideração as perspectivas, os servos também. Era uma pessoa muito respeitável. O protagonista seguiu os corredores para o lado de fora. Logo em seguida conheceu o Hugo de novo, que perguntou para ele se chegou a um esclarecimento. Ele falou que chegou um pouco. Então, pergunta o que sentiu dentro da biblioteca. Era algo quente, afiado, ao mesmo tempo macio e maleável. Ele se sentiu assim. Eles perguntam se poderia ser a aura. Aura é a prova de que alguém realmente entrou no mundo da espada, mesmo porque dizem que treinaram sem descanso, precisam ter pelo menos 15 anos para entrar no reino das espadachins de nível baixo. Hugo pergunta sobre o que ele estaria pensando naquele momento, pois era só um garoto de 8 anos. Então, pergunta se poderia mostrar ao pai dele o que é isso, e o protagonista fala que tá tudo bem. Logo, eles vão para um lugar que começa a ser rodeado por pessoas. Os jovens lá estavam começando a ficar assustados com o que estava acontecendo. Na frente deles, havia o protagonista que estava com uma espada na mão. John fala para o chefe da família como estaria, pois estaria pensando em testar as habilidades do jovem mestre. Ele ia mandar uma besta demoníaca. Logo, assim a prisão começa a abrir. E era isso mesmo, deixaria passar essa fome para deixar um pouco mais sensível a situação. Então, eles pegaram uma besta enorme. O ranking de nível de perigo era baixo, mas o suficiente para assustar todas as crianças que estavam lá. Era um exagero um garoto de 8 anos enfrentar um monstro desse. Precisa ter pelo menos 15 anos para enfrentar um. Mas, caso algo aconteça, tem certeza de que os cavaleiros iriam intervir. Nisso, Hugo acaba apontando para retirar as correntes do monstro. E, depois, as correntes caem. Ele ficou irritado ao ponto de enorme de guitarra e jogou todas as pessoas em volta para longe. Logo em seguida, ele avança para cima do protagonista, que estava logo pronto para atacar. Era dito que, quando foi atacado, ele rapidamente se esquivou e contra-atacou. Isso acabou deixando todas as crianças em choque. O monstro em si tentou recuar, mas acabou não conseguindo. O protagonista logo já se avançou para a perna dele e cortou a perna dele para fora, fazendo com que o monstro caísse no chão com tudo. Logo em seguida, o monstro gritou de dor. Ele ficou surpreso ao se sentir mal pela primeira vez. A habilidade única dos monstros é a regeneração rápida, mas não foi ativada. Não é possível que uma besta demoníaca de rank C bloqueie a habilidade de hemorragia de um rank B+. Ele tem apenas 8 anos e conseguiu isso. Será mesmo possível derrotar um monstro desse nível sem mana? Hugo estava perplexo. Ele disse que o protagonista ainda não mostrou tudo que aprendeu na biblioteca, mas que ele demonstraria. Hugo confrontou o protagonista com o olhar. John observou o protagonista, perguntando se ele estava manifestando uma lâmina de aura. O protagonista apontou sua espada, e uma aura vermelha intensa surgiu. O monstro tentou se levantar, mas já era tarde. O protagonista o atravessou com a espada. Hugo ficou assustado, observando o protagonista de costas. Era claro que o gênio dessa geração estava diante deles. Mesmo entre as famílias do Império, não havia gênio tão forte. O monstro, conhecido pela regeneração, não conseguiu escapar. O que estava acontecendo? Ele venceu porque o monstro estava enfraquecido, mas Hugo não queria admitir isso. O protagonista chamou a atenção de Diogo. Diogo ficou confuso.
e o protagonista perguntou se havia algo mais forte que aquele monstro. As crianças ficaram cada vez mais assustadas. O protagonista refletiu sobre revelar mais de sua força. Se tivesse sorte, poderia se separar e ser enviado à selva ou academia. Hugo mencionou que os monstros capturados não eram suficientes para o filho. Ele estava na idade de intensificar o treinamento. Ele perguntou ao mordomo se tinham capturado um bárbaro para experimentos. O mordomo confirmou, dizendo que estava sensível por falta de comida e que o traria o mais cedo possível. As crianças se afastaram assustadas. O protagonista ficou impressionado com o tamanho do troll que trouxeram. O troll olhou para o protagonista como se ele fosse insignificante. O protagonista pediu permissão ao pai para continuar, e ele permitiu. As correntes foram soltas, e os dois avançaram um contra o outro. O troll tentou socar o protagonista, acertando o chão. O protagonista desviou, indo pelas costas e se preparando para atacar, mas não teve tempo. Ele apenas escapou por pouco, gerando uma abertura, mas não atacou. Hugo comentou que foi uma escolha inteligente. A regeneração dos trolls é incrível, então um golpe fatal único é necessário. Por isso, caçar um troll exige estratégia. O protagonista esquivava repetidamente dos ataques. O monstro começou a se cansar. As crianças perceberam que ele estava desviando para descansar, julgando a situação com apenas 8 anos. Ele era, de fato, um gênio. O protagonista percebe que ele está bem lento, mas não é isso que estava se sentindo muito pressionado. Era necessário manter o ritmo daquele monstro. Se revelar sua verdadeira força poderia facilmente acabar com esse monstro, mas isso complicaria as coisas e precisaria acabar com ele da forma mais natural possível. Um bom método seria usar a força desse monstro contra ele mesmo enquanto estivesse indo em direção ao protagonista. Então, ele prepara sua espada. O monstro estava logo atrás dele e acaba caindo no chão, pois o protagonista fez um ataque tão forte que era impossível de ver a olho nu. O ombro dele é cortado. Mas, mesmo assim, ele se recuperaria imediatamente de qualquer coisa que não acabasse com ele em apenas um golpe. As pessoas perceberam isso, até mesmo as crianças. E era verdade que seria impossível cortar algo tão duro como isso. Mas, se usar essa habilidade de hemorragia, o troll perderia em pouco tempo. Mas não faria sentido tudo isso. Porém, o pai dele falou que poderia parar agora. Se continuar, poderia ser perigoso. Mas o protagonista fala que quase derrotou e pensa que, caso continue com aquilo, poderia descobrir algumas coisas a mais. Porém, em caso de não conseguir acabar com ele no próximo ataque, abandonaria a luta. Então, Hugo deixa que continue. O protagonista se pergunta por quanto mais ele deveria revelar o poder dele. A resposta para tudo isso já estava decidida. Ele queria criar um cenário em que parecesse que recebeu uma iluminação durante o combate, ficou mais sábio. Então, ele pegou a sua espada e se preparou para o próximo ataque daquele monstro. Dito e feito, o monstro tentou atacá-lo com tudo, mas o protagonista preparou um poder imenso e desconhecido, que estava ansioso para ver a reação do Hugo quanto a isso. O poder acabou entrando com tudo na cabeça do monstro, e o protagonista aproveitou esse tempo para atacar. John ficou assustado, e até mesmo as crianças ficaram. Dentro da esgrima do clã Baskerville, a vida de uma pessoa é baseada em uma fórmula. Por volta dos 15 anos, as famílias iniciam em mana em uma espada e emitem uma aura. A esse ponto, a maioria dos cães de caça prende a primeira presa da esgrima. Pela primeira vez na história de toda a família, a segunda presa que os irmãos só alcançariam aos 18 foi alcançada por um garoto de 8 anos, um irregular. Ele acabará de vencer o troll, e ele acaba ficando feliz com isso, falando que parece que venceu daquele monstro. Hugo acabou ficando irritado e se pergunta o que acabará de ver naquele momento. Uma semana se passou desde aquela situação e as pessoas estavam no refeitório, comendo. O protagonista estava comendo algo estranho e fora do seu conhecimento, era um cozido de carnes aleatórias. E ele, não importa quanto tempo passe, não consegue se acostumar com aquela comida que estava por fora dele. O protagonista percebe que as pessoas estavam evitando ficar com ele, talvez por medo ou por outros motivos desnecessários. Eles teriam ficado longe dele desde aquele dia e acham que era esperado entre a família, pois um de força era tudo. Ver o Hugo surpreso foi incrível. Então, você lembra de uma fala para o patriarca que o jovem mestre já foi para o quarto. O poder que revelou a todos foi a segunda presa, a força de um espadachim de nível médio. A verdadeira força dele é uma fraca de quinta presa, a força aproximada de um graduado de ranking embaixo. Incluindo a habilidade do troll que ele conseguiu, provavelmente é mais forte do que um graduado comum. Porém, o apetite dele com certeza aumentou bastante desde que conseguiu aquela espada. Os três gêmeos aparecem atrás do protagonista e acabam chamando a atenção dele. Ele pensa o que eles estavam querendo e olha com raiva para todos de uma vez. E, naquele momento, pergunta se pegou leve com eles no passado, mas não era isso. Eles só queriam falar para o protagonista que foi muito legal como ele acabou com o Cerberus e com o Troll naquele momento. Mas o protagonista gaba, cuspindo toda a sua comida, e eles perguntam se está tudo bem.
Será que eles estão tentando ser amigos dele ou será que estão tentando enganar ele? Ter arrepios não é uma boa sensação. Talvez tenha que bater primeiro neles e depois pensar. John acaba chegando atrás do protagonista e chama a atenção dele. Isso acaba chamando a atenção do protagonista, que fica meio assustado. Logo em seguida, ele fala que agora precisa visitar o patriarca, agora mesmo. E o protagonista fica sem reação, se perguntando o que teria acontecido. Naquele castelo, as pessoas já estavam se preparando, e a bandeira já estava erguida. Uma pessoa chegou na sala do patriarca e já falou que faz um tempo que não se vê, hein? O senhor de cabelo branco fala que ele continua o mesmo de sempre. O nome dele é Adolf. Ele espera que o evento anual daquele ano acabe. Sim, muitos problemas. E aí, o Hugo pergunta se o treinamento de conjunto acabou com muita coisa interessante. Mas não houve uma resposta em si. Não houveram alguns feridos do ano passado em ambos os clãs. Se isso era um problema, Hugo fala que parece que as crianças do clã são dramáticas. Bem, isso poderia ser verdade, porque o clã deles é prestigiado e elegante. Uma aura acaba dominando o local, a aura do prestigioso clã mágico e também do clã espadachim do sangue de ferro. Os dois clãs nem sempre tinham atrito um com o outro. As palavras do imperador, há 2 gerações, diziam que magia e espada são existências complementares. Com essas palavras, os dois clãs começaram um processo de treinamento em conjunto, mas apenas as crianças entre 8 a 15 anos participavam. Mas, em um momento assim, o conflito emergiu. No território entre os clãs, houve um conflito de quem era dono da mina de rubi. Com isso, o relacionamento acabou. Mas, por conta das ordens do imperador, o treinamento em conjunto continuou. Portanto, alguém que não era o líder do clã, seu irmão mais novo de Aldous, começou a visitar a família como encarregado. Adolfo fala sobre um gênio que apareceu na família, e Hugo fala que isso não era algo que ele precisasse se preocupar, mas era só pensar que aquela pessoa astuta iria realmente reagir com os elogios dos seus filhos. Era incomum. E ele acha que poderiam chamar isso de sorte dupla, pois um gênio também apareceu no clã deles. Era o Camus que acaba de entrar na sala. Então, assim, a garota entra na sala. Seus passos lentos começam a ecoar por todos os locais. Hugo fica de olhos atentos a essa garota. Era a irmã mais velha da líder do clã Raspanin. Então, Adolfo pergunta se ela não vai querer cumprimentar o líder. Ela pergunta ao Hugo se ele é o ladrão que roubou toda a mina de rubi. E pede para que devolva toda a mina, pois é delas. Isso acabou irritando Hugo. E Adolfo pergunta o que ela estaria falando na lata. E ela fala que é isso que foi dito para ela por aquele senhor. O barbudo roubou a mina e foi dito na carruagem há 1 hora e 42 minutos. Hugo ficou irritado com o xingamento de ser um patético barbudo. Mas parece que houve algum mal-entendido no meio disso. Bem, Hugo pergunta o que uma filha iria saber. Não era necessário dar qualquer desculpa sobre a política e a educação desse clã. Mas ela continua falando para devolver os rubis, pois nem consegue conduzir a pesquisa porque estão sem esses minerais. Hugo, completamente irritado, pede para que ela pare com tudo isso. E Adolfo pede para que ele não se irrite mais ainda, pois parece que o clã não ensinou algumas coisas, como educação para as próprias crianças. Adolfo continua falando que poderia ser que o Santo da Espada do Império esteja planejando oprimir uma mera garota de 8 anos. Ele acha que o clã nem ensina as crianças a não cobiçar as coisas que não são dos outros. Quem fala enquanto entra é o protagonista. Ele estava ao lado de John, que avisa a chegada deles. Adolfo pergunta se aquela criança é o talento de toda essa família. Quando ele percebeu, a garota já tinha sumido daquele lugar. Ela estava de frente com o protagonista, perguntando o que ele acabará de dizer. E ele, sem querer, deixa escapar o nome dela de sua boca, pois a reconhece de sua vida passada. Não havia chance com isso. Ela pergunta o que tem a ver com a cara dele, mas o protagonista fica pensando que ela é a Imperatriz Sangue de Aço do clã Morg. Então, ela estava assim quando criança. Mesmo entre os inúmeros arquimagos que se originaram do precioso clima, ela foi a única chamada de gêmea entre todos. Durante o auge, ela subjugou todos os monstros e bárbaros da montanha sozinha, e o jeito que ela embalou e queimou todos de forma à fronteira imperial cinza, ela ficou famosa. Sem falar da aparência dela, que deixou a sociedade e o mundo excitados com isso, o que foi mais ou menos o suficiente para manipular os imperiais. Ela tinha uma autoridade de avatar. Porém, essa história é muito longa e muito longe no futuro. Agora, ela é apenas uma jovem de 8 anos. Ela perguntou ao protagonista por que a mina de rubi é dele, sendo que pertence ao clã dela. Ele fala que ela deve ter se esforçado bastante e viajado para fazer essas birras estranhas. Os dois chefes dos clãs acabam ficando atentos com o que o protagonista diz. E ela ficou brava, pois acabou falando que estava fazendo birra. Era exatamente isso que estava fazendo. Ela convoca mais dias e fala que ensinaria a ele o porquê de a mina de rubi pertencer ao clã dela. E era um jeito bem fácil, já que o cérebro minúsculo dele poderia entender. Ele, na verdade, fica bem tranquilo e fala que tudo isso parece bem divertido.
Ela acaba transformando todo o castelo de miniatura em gelo puro, falando que agora é assim, até mesmo tão ignorante como ele conseguiria entender. Era o modelo feito daquele jeito e pensou que iriam lutar ou algo assim do tipo. Aponta para a caverna que criou as primeiras fronteiras entre essas duas famílias, também conhecida como área de segurança conjunta, e o protagonista deve saber que aquela mina ali é deles. O problema, na verdade, estava na entrada da mina, que era localizada na superfície do território Morgue, enquanto o subsolo dela está localizado na família dele. Contudo, eles estão forçadamente insistindo que estão invadindo o território deles, interferindo no trabalho e até mesmo rejeitando as ofertas de pagar em todo aquele local. A sobrinha do Sr. Adolf era bem inteligente. O protagonista se pergunta se o minério chamado de rubi é utilizado frequentemente como ingrediente mágico. Definitivamente não há qualquer uso preciso para os rubis que a família dele minera. Mas também há um arrendamento de território. Parece que o maior desespero é que ninguém do território da família é idiota o suficiente para arrecadar o território deles em troca de meros trocados. Ela continua falando que ele disse que a família não possui qualquer interesse útil nos rubis, mas eles só se importam com território, e é por isso que estão falando para eles não entrarem. Afinal de contas, os únicos que estão chateados com isso são eles mesmos. Então, ela fala que mostraria a ele um jeito mais certo dos zumbis e o porquê de pertencerem a eles. Ela aponta para a terra do protagonista, falando que a terra dele do outro lado é a terra dela. E assim, ela avança o seu braço para o território do protagonista e pergunta de quem seria aquele braço naquele momento. Ele repete a pergunta, se ela estaria perguntando de quem é o braço quando o braço dela passou para o território deles. Então, contudo, ele segura a mão dela. E, obviamente, ela seria dele. Ela fica muito envergonhada com tudo isso e pergunta o que ele está falando e por que ela seria dele. Mas, na verdade, ele pergunta sobre quem disse esse tipo de coisa. Ele acaba retirando uma faca de suas costas, o que deixa assustados tanto o mordomo quanto o chefe Adolf. O protagonista, então, levanta sua faca, falando que o braço dela é somente dele e que estaria pronto para ser cortado. Isso acabou assustando a garota e, principalmente, Hugo. No final de tudo, ela soltou um grito. Se você assistiu até aqui, deixe um like e comente parte 2. E também se inscreva em nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!